E eu chamo agora, ao vivo, direto da capital federal, Brasília, a repórter Marília Ribeiro. O destaque é a reunião agendada para o próximo dia 27 de fevereiro, na sede do Supremo Tribunal Federal, entre representantes dos três poderes para discutir medidas sobre a transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares. Olá, Marília, boa noite para você. Oi, Gilvan, boa noite para você, para todos que estão nos acompanhando nesta terça-feira. É exatamente isso, né? Na próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro, está marcada aí mais uma reunião lá no Supremo Tribunal Federal para poder tratar sobre as emendas parlamentares. Essas emendas aí, né, Gilvan, que já acabou virando até mesmo uma novela, porque nós estamos falando sobre esse assunto, pelo menos aí desde o segundo semestre de 2024. Essa reunião que vai acontecer na semana que vem, ela vai reunir aí os três poderes. Nós estamos falando do judiciário, do executivo e também do legislativo. Vale a gente relembrar um pouco aqui, Gilvan, a respeito dessa história das emendas parlamentares, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele alegou que essa distribuição desses recursos não estavam obedecendo os critérios de transparência e de rastreabilidade. Por isso, ele acabou suspendendo essas emendas para os estados e para os municípios. Com isso, ficou necessário que o Congresso Nacional pudesse fazer um projeto de lei trazendo essa questão da transparência e da rastreabilidade. O projeto foi feito no Congresso Nacional, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e foi levado para a sanção do presidente Lula. Só que aí o que aconteceu? Esse projeto ele precisou passar lá pelo Supremo Tribunal Federal para que os ministros pudessem avaliar se de fato estava respeitando esses critérios que foram exigidos pela Corte. Acontece que nessa reunião eles devem esclarecer pontos que ficaram em aberto em relação a esse texto que foi sancionado. Vale a gente relembrar aqui também, Gilvan, que na semana passada, aqui em Brasília, nós recebemos os prefeitos, né? Foram mais de 3 mil prefeitos, tivemos prefeitos de Sergipe e de outras regiões também do país. E o que aconteceu? Os prefeitos eles acabaram também tocando no assunto dessa questão das emendas parlamentares e reforçaram que essas emendas elas sejam liberadas de forma 100%. Isso porque os municípios necessitam desses recursos, esses recursos que são feitos pelos parlamentares dos seus estados, que acabam destinando esse dinheiro das emendas para obras estruturantes, como, por exemplo, na questão de saúde, segurança e também educação. Então, por isso, acaba aí colocando uma certa pressão aqui no Congresso Nacional para que essas emendas sejam aprovadas e sejam liberadas de forma 100%. Por enquanto, a gente ainda segue nessa questão. Aqui dentro do Congresso Nacional, nós temos aí diversas pautas que estão acabando sendo travadas por conta dessa liberação das emendas parlamentares. Na verdade, nós temos aí uma certa briga, né? um certo imbróglio entre o executivo e também o legislativo. E no meio disso tudo, nós temos aí o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é ele que acaba dando a última palavra em relação a essas emendas. Essa não é a primeira reunião que nós vamos ter. Quem deve participar dela deve ser os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Do lado do executivo, ali do Palácio do Planalto, nós devemos aí ter a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias, e lá dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino e também o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Essa reunião está marcada para acontecer na próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro, Gilvan. Agora, a gente voltando um pouquinho aqui para a Câmara dos Deputados, é que nós já estamos com os trabalhos, né, dentro do Legislativo. E hoje nós temos aí prevista a votação de um projeto que está sob a relatoria da deputada Iandra Moura, que é do União de Sergipe. Ela está relatando essa proposta que pretende penalizar aquelas pessoas que façam uso da inteligência artificial para produzir imagens de conteúdo sexual. Nós preparamos uma reportagem especial e conversamos com a relatora do projeto, a deputada sergipana, para que ela possa explicar um pouquinho mais a respeito dele. A gente vai acompanhar essa matéria agora. O aplicativo, que tem recursos da inteligência artificial, é capaz de editar uma fotografia e deixá-la bem diferente da realidade. Assim como é capaz também
de criar um falso nude. É o chamado Deep Nude. O avanço da tecnologia, que pode ser usada de forma ruim, fez surgir a necessidade de criar uma lei. O projeto de lei da deputada federal Amanda Gentil, do PP do Maranhão, torna crime a produção dos Deep Nudes ou imagem de ato sexual por meio da inteligência artificial. A deputada sergipana Yandra Moura, do União de Sergipe, é a relatora do projeto. Nesse projeto que está pautado hoje, é o 16º item da pauta, a gente quer punir o abuso da inteligência artificial. Eu quero deixar claro que não existe nenhum controle das redes sociais nesse projeto de lei, tampouco o controle da inteligência artificial. Existe o controle e a penalização do abuso. O texto prevê pena de prisão de 2 a 6 anos e multa, mas tem agravantes. A pena será aumentada de 1/3 até a metade se a vítima for mulher. E também aumentada de 1/3 até o dobro se a imagem for publicada em redes sociais ou plataformas digitais. O relatório da deputada foi favorável à aprovação. A proposta também traz mudanças na lei das eleições, um novo artigo para punir quem produzir e divulgar imagens com conteúdo sexual de candidatos e candidatas nas eleições. A pena proposta é de 2 a 6 anos de prisão e multa. E se envolver candidata mulher, terá um agravante. Esse projeto teve um regime de urgência tramitado aqui na Câmara, foi aprovado e está na pauta de hoje, por ser realmente muito urgente e necessário que a gente regulamente para o próximo pleito eleitoral, né, que já se avizinha. Então, por isso, todo o trâmite é de urgência e acredito que hoje, no mais tardar amanhã, já que é o 16º item da pauta, a gente consiga aprovação no plenário. A proposta seria analisada pelas comissões de defesa dos direitos da mulher e da Constituição e Justiça, mas como foi aprovado o regime de urgência para o projeto, o texto foi direto para o plenário da Câmara. Gilvan, agora a gente voltando o nosso olhar lá para o Senado Federal, mas para esta quarta-feira nós devemos ter aí a instalação das comissões permanentes. Hoje nós tivemos a reunião de líderes entre o presidente do Senado e todos os parlamentares que compõem o Senado Federal. Por enquanto ainda não saiu nada em definitivo, quem vai ser presidente e vice-presidente dessas comissões, mas para amanhã tem a previsão de que elas sejam instaladas. E desta forma, com a instalação dessas comissões, os projetos começam a andar também lá no Senado Federal. Já com previsão das comissões permanentes dentro da Câmara dos Deputados, deve ficar mesmo só para depois do Carnaval, Gilvan. Pois não, Marília, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você. Até amanhã.